Salve, salve família, sejam todos bem-vindos a mais um videozinho do comentarista da Dizeira. E hoje vamos trocar ideias sobre o patrocínio Master aí que o Coringão fechou aí nesses últimos dias, né? O patrocínio da VideBet, patrocínio Master que se tornou o maior patrocínio do Brasil. O patrocínio vai render cerca de 370 milhões de reais para o Corinthians em 3 anos, sendo 120 milhões por ano, né? E 10 milhões por mês. Na verdade, 20 milhões, né? Que é 10 milhões normais e 10 milhões de luvas, né? Então o Coringão vai ter patrocínio muito bom, né? Pelo menos a promessa de um bom patrocínio e vai render ao clube finanças interessantes para pagar algumas dívidas, para melhorar, né, o quadro geral da equipe de futebol masculina, feminina e também ter de basquete e esportes também. Todo um geral vai ser aprimorado graças a esse patrocínio, tá? Mas vamos falar em si do assunto principal aqui do nosso rolê, que é o futebol masculino. O Corinthians está contratando, já tem cinco negociações, quatro na verdade fechadas, uma que está praticamente certa, falta só assinar, e tem outras aí por vir. Tá? O Diego Palacios, o Ranielli, o Hugo e o Garro já estão certo com o Corinthians. O Félix Torres está praticamente certo, né? Só que estão demorando para liberar ele, porque história rápida, tá? Que eu fiquei descobri isso ontem. O Corinthians, ele trouxe o Garro, só que o Santos Laguna estava também interessado no Garro e também queria mandar proposta para ele, só o Corinthians fechou antes. Isso foi antes do Corinthians tentar o Félix Torres. Na verdade, foi ao mesmo tempo praticamente, só que o Corinthians fechou com o Garro rapidamente. E aí, o presidente Santos Laguna ficou emputecido e agora tá, né, segurando o Félix Torres o máximo que ele puder para tentar estragar essa negociação. Só que, né, tá praticamente fechado e, né, vai atrás da documentação e tudo mais. Só que é bem praticamente certo que o Félix Torres venha pro Corinthians. Fora isso, tem Gustavo Henrique, né, em negociações avançadas, né, com o Corinthians. Seria mais um zagueiro, né? Inclusive, uma briga interessante nesse trio de zaga aí, mano. Gustavo Henrique, Félix Torres e Lucas Veríssimo. Quer ver quem ia rodar, né? Que um deles vai ser reserva. Acredito eu que seja o Gustavo Henrique, né? Mas veremos aí que situações podem acontecer, né? E também tem a situação do Rafael Santos Borré, que para quem não sabe é um colombiano, um atacante colombiano que últimos jogos eliminatórios foi titular da seleção. Só que ele também tem interesse do Internacional, que está mais avançado na negociação, né? Vamos ver como vai seguir isso. Além dele, tem o Luiz Henrique, atacante do Betis, que o Flamengo e o Fluminense também tem interesse. É um ponta ágil, né? Não é um cara que faz muitos gols, porém é um cara que tem, né? Ele é liso, vamos dizer assim. O Corinthians mandou a melhor proposta, até então, que é a notícia, que é por empréstimo com valor de compra fixado. Não fala nenhum valor da compra em si. E o Eric do Atlético Paranaense, que, se não me engano, já recusou pela terceira vez e o Corinthians deve sair fora, né? Eu sairia fora se fosse o Corinthians, porque já chegou nos 32 milhões de reais e os caras não quiseram. Desiste, velho. Já deu. Pô, não é possível que esse cara vale 100 milhões, sei lá. E aí, né, tendo essas negociações, fora outras possibilidades, que o Augusto disse que vai tentar 10 reforços em janeiro, a gente fica com essa dúvida. Será que o Corinthians vai montar um super time que possa ser capaz de bater de frente com o Palmeiras, com o Flamengo e até com o Atlético Mineiro nesse ano? Que são os três principais times do Brasil, os três que, para muitos e para mim também, obviamente, têm os melhores elencos, né? E o Flamengo tem agora o Tite desde o começo do ano para planejar o trabalho. O Atlético Mineiro veio de uma reta final de ano muito boa, uma arrancada muito boa, né? E tem um elenco agora mais fortificado com a chegada do Gustavo Scarpa, por exemplo. E o Palmeiras está se reforçando, né? Está se reforçando e o Abel vai ficar. Não sabemos se até o final do ano que vem, né? Quer dizer, o ano que vem também vai ficar, mas nesse ano o Abel fica. Então, são os três principais times na minha visão. E o Corinthians pode chegar nesse patamar? Só a dúvida é a prática, né? A teoria vai se montar um time forte. Até então, o time titular do Corinthians poderia ser Cássio, Fagner, Félix Torres, se a gente considerar a negociação praticamente concretizada, Félix Torres, Lucas Veríssimo e Diego Palacios, Ranielli,
E eu acredito que o Fausto Vera deva sair. O Gabriel Moscardo também está praticamente certo. Não sei se ele sai agora ou no meio desse ano, né? Mas todo jeito o Ranieri acredito eu que ser titular, né? Ou caso não seja o Moscardo até onde ficar, não sei. Maicon, né? Que provavelmente vai ficar também. Rodrigo Garro, acredito eu que deva ser titular. Renato Augusto saiu, Juliano saiu. E eu acho que o Rojas não vai ser aproveitado nessa função. Acredito que o Rojas vai jogar na ponta direita. E creio que ele vai ser titular. Né? Então, Garro, Rojas na direita. Romero na esquerda. E de centroavante, nosso querido Yuri Alberto. Por enquanto, acredito eu que esse deve ser o time titular do Corinthians. Né? Não é um time fortíssimo, mas tem peças diferentes. A gente tem o Félix Torres já na posição, né? Entre aspas, na posição, né? A gente não fechou a negociação, mas está praticamente certo. O Diego Palacios, novo lateral esquerdo. O Ranieri, novo volante. E o Garo, novo meia. Né? São das 5 contratações, 4 para serem titulares. Né? E vai subir o nível do time? Na teoria, é uma coisa. Na prática, é outra. Na teoria, são jogadores qualificados. Iguais do ano passado que chegaram. Porém, estavam velhos. Esses jogadores estão, né, podemos dizer, no auge. 26, 27, 28, 29 anos. É considerado o auge de um jogador de futebol. Né? Obviamente, não para todos. Né? Cristiano Ronaldo está até hoje no auge com 38. Doideira. Então, o Messi com 35 também. Mas dá uma cara nova para esse time. O Corinthians precisava de uma identidade nova. A gente sabe de jogadores qualificados. Estão chegando 2 jogadores de seleção equatoriana. E querendo ou não, o Equador, hoje em dia, em comparação nas eliminatórias, é a terceira melhor seleção, junto com o Uruguai. Acho que até tá à frente do Uruguai. Só perde para o Brasil e Argentina aqui na América do Sul. O Equador tá muito bem. Tá? E chega o Félix Torres, que é titular. O Diego Palacios, não me recordo, mas acho que é titular também na seleção. Pô, dá um gás a mais, tá ligado? Mas ainda não é um super time. O Gustavo Henrique chega para ser reserva, né? Na teoria, no caso, não entre aspas, na teoria, chega para ser reserva, que acredito que entre Félix Torres e Veríssimo, né? Não tem como escolher ele. No momento, né? A gente não sabe vai chegar, vai começar a arrebentar, tem esse ponto. Fora o Raul Gustavo, né? Que voltou do Bahia. Então, quando eles têm 4 zagueiros aí já. E o Caetano, né? 5 zagueiros. Só que, assim, pro ataque, eu vejo o Corinthians fraco ainda. Tipo, tem o Borré, beleza, legal. O Borré pode chegar, pode agregar valores interessantes para esse time. Só que ele vai disputar a posição com o Yuri Alberto. E não acho que, assim, a centroavante seja a posição mais problemática do Corinthians. Eu acho que os pontas. O Corinthians precisa de um ponta decisivo. Tem o Romero que teve uma grande fase na reta final, beleza. Mas será que ele vai começar o ano com essa boa fase? Se for o Romero da reta final do campeonato, beleza. Acho que o Corinthians não precisa se importar muito, porque o que o Romero jogou na reta final do campeonato foi absurdo. Foi tipo, nas melhores apresentações dele com a camisa do Corinthians nas 2 passagens. Ele foi mega decisivo, gols importantíssimos, né? Jogando até de centroavante, uma hora contra o Grêmio, que ele faz o gol, que o Yuri Alberto tava fora, ele faz o gol da vitória contra o Grêmio. Né? Ele é um cara que se doa, se mata pela equipe. Só que é o ponto que a gente quer chegar. O Romero já tem mais de 30 anos também. Ele não sabe quanto ele vai aguentar. O estilo de jogo dele é pegado. Tem que estar muito em forma, ele tem que se doar. Só que ao mesmo tempo, ele tem que se cuidar muito bem. Porque uma hora ou outra pode se machucar. E aí, o Corinthians não pode, dependendo do jogador que joga um jogo e fica fora 10. A gente teve o Renato Augusto como exemplo no ano passado. Não dá. Pelo investimento, não dá. Então, o Corinthians pode chegar à marca do super time, depende dos reforços que vier. Tá, eu acho que são todos os reforços que chegaram até aqui foram interessantíssimos, né? Muda um pouco o patamar do time, tá? O time que perdeu vários jogadores, mandou embora, negociou, emprestou e trouxe caras novos, eu acho todos eles interessantes. Até o Hugo, lateral esquerdo do Goiás, que pouca gente fala, pode ser que se torne interessante. Vai ser um reserva do Diego Palacios, né? Mas assim, fez um campeonato com um time rebaixado. Porém, a gente sabe, né, mano? Às vezes é um ou outro que se salva. No Santos, por exemplo, pô, vai falar que o João Paulo não se salvou num time que foi totalmente cagado, rebaixado?
São Paulo salvou. Quem sabe o Hugo não tenha sido a tentativa de salvação do Goiás. Não sei. Vamos ver. É aquilo, mano. Esses jogadores, às vezes, eles estão perdidos, né, contratados. Como o Paulinho foi assim, o Elias foi assim. E aí, do nada, ponta. Tá ligado? Aí, quem sabe, uma temporada, sei lá, esquisita do Corinthians, o Hugo é o principal jogador. Você imagina, uma coisa maluca. Não vou dizer que, né, pode ser temporada horrível do Corinthians, pode ser temporada boa, que o Hugo foi. Né, aproveite a oportunidade, brilhe, vire titular e faça uma temporada maravilhosa na carreira dele. E o Corinthians seja campeão de tudo. Pode ser que aconteça isso. Não sabemos. Mas eu acho que, assim, Raniel é um jogador que no Cuiabá mostrou ser muito qualificado, joga em diversas posições, jogador inteligente. Félix Torres e o Diego Palácio, jogadores experientes. E o Garro aí, que é o grande ponto que a gente quer chegar. Como vai ser o Garro no Corinthians? Será que ele vai? Ele vai. Será que ele vai ser o novo Renato Augusto ou o novo De Federico? Veremos, né? E as situações dos outros reforços, assim, a gente tem o Gustavo Henrique e o Borré em negociações, Luiz Henrique e o Eric, eu acho que já, o Corinthians já saiu fora. Se fechar o Félix Torres, já ficam 5 reforços. Vão faltar 5 para a promessa do Augusto, até o fim do mês. Eu focaria em trazer atacantes agora. Eu acho que o Corinthians está bem servido nas posições defensivas, tá? Fora o lado direito ali com o Fagner, eu acho que não tem um reserva. Eu acho que o Rafael Ramos não fica, né? Não sei se ficou. Mas eu acho que o Léo Maná da base merecia uma oportunidade a mais. Esse moleque, ele tá no Corinthians faz um tempinho já. E na estreia da Copinha, inclusive, ele fez 2 gols jogando de lateral direito. Então eu acho que merece um teste. Eu acho que a última dele na Copinha, eu acho que merece uma subida, merece uma observação maior. E pode ser um cara que, quem sabe, vire titular do time assim do nada, tá ligado? Pode ser que aconteça. Fase boa, né? Pegar ali um mar de rosas ali. Passar atropelando nosso querido Fagner aí. Tá? Mas assim, eu focaria nas pontas agora, mano. Quando tem o Romero, tem o Wesley e só, né? Praticamente só. O Pedro foi embora, tem o Biro também, que mais eu não tenho muita confiança nesse Guilherme Biro não. Tá? Jogou alguns jogos no Corinthians, mas tipo, não vi nada demais. Né? Então, eu acho que o Corinthians precisa contratar pontas. Tá? Eu acho que mais 5 reforços, mais 1 ou 2 pontas ali. Traz um lateral direito talvez. O Gustavo Henrique chegar interessante, né? Pode ser um zagueiro reserva. Ou até titular, não sabemos. É um cara que chega para brigar por posição. E qualquer outro. E o Borré. O Borré pode ser interessante também chegar. Porque o Yuri Alberto também não tem sombra, né? O Felipe Augusto foi embora. Foi para Bélgica. Então, o Borré chegando é um cara que, quando chega, sinceramente, ele chega para ser titular, tá? O Borré, se chegar, ele é para ser titular. E outra coisa, para finalizar aqui. Vamos ver o Yuri Alberto 2024. Se for o Yuri Alberto 2022 na reta final do Campeonato Brasileiro, beleza, o Corinthians tem um centroavante bom em mãos. Se for o Yuri Alberto do ano passado, azedou, irmão. O Borré tem que chegar e fazer alguma coisa. E o Borré chegar, né? Porque eu acredito que ele vai acabar indo pro Internacional. Já tá antes ali, pá, pode ser que tenha uma vantagem aí. Decisão do jogador também, né? E é isso. Vamos ver quanto desse dinheiro o Corinthians pode aproveitar. Montar um super time, pô, na teoria, pode ser que monte. Tem dinheiro para isso. Porém, na prática, tem que tomar cuidado. Porque o Corinthians deve. Né, o Rojas cobrou aí os atrasos. Então tem que tomar cuidado, mano. Porque acima de tudo tem que deixar os jogadores tranquilos, satisfeitos, não atrasar salário. Porque obviamente, né? Não adianta contratar meio time e não pagar ninguém. Aí os caras vão jogar como? Como se tivesse comido uma feijoada. Não tem jeito. Tá? Então, veremos os próximos capítulos. O Augusto prometeu 10 reforços até o final do mês. Tem 4 certos. Né? Um já praticamente faltando assinar, que é o Félix Torres. E vamos ver quais são os próximos 5 aí. Vamos conseguir fechar 5 também, né? Falou, mas tipo, a palavra às vezes não tem um poder, né? Vamos ver, vamos esperar aí pra ver qual vai ser esse super time do Corinthians. Mas como eu falei pra vocês, mano, patrocínio master maravilhoso, dinheiro pra caramba em caixa, mas tem que tomar cuidado, que mesmo com todo esse dinheiro, o Corinthians tem algumas dívidas pra pagar também, então não é pra sair gastando doidado. Né? Como, por exemplo, se gastasse no Gabigol, provavelmente teria fechado o elenco já, né? Então, tem essa loucura que o Corinthians podia fazer pra trazer o Gabigol, tá trazendo outros reforços pontuais que eu acho interessante também. Vai montar o super time? Vamos ver. Eu acho que até em fevereiro, né? Como é que o Paulistão no fim de janeiro. Até fevereiro aí, vamos ver como vai estar esse plantel do Corinthians aí.
E obviamente a gente vai ter as análises, né? Porque vai começar o campeonato também. Fechou, família? É isso, mano. Se curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like. Se inscreve no canal aí pra fortificar nós, né? Estamos na meta de bater os 1000 inscritos. Se você tocar no sininho, vai notificar você sempre que tiver vídeos novo, né? Vamos trazer conteúdos aí do Palmeiras, São Paulo e Santos também nessa semana. E lembrando a vocês que o Resenha com o Dezeira lá na Rádio do Miau volta na segunda-feira, tá? Na próxima segunda-feira a gente tá de volta lá na rádio. Beleza? É nóis, família. Tamo junto. Um forte abraço a todos. Fique com Deus. E até o próximo conteúdo. Valeu! Falou!